E aí, tudo bem? Ó, vou trazer essa fera daqui a pouquinho para falar conosco no nosso canal Wellington Campos, para dar a opinião dele, né? O que ele achou dessa vitória do Vasco? Será que ele esperava 4-2 Vasco em cima do Fluminense aqui no estádio Newton Santos? Olha ali, ó. Uma homenagem nossa a Valdir Amaral, um dos maiores narradores do rádio brasileiro. Antes eu peço para você seguir a gente nas nossas redes sociais, se ainda não é inscrito. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, esse vermelhinho aqui embaixo, clica nele, Wellington Campos FC, e dá aquela força, dá o joinha e também habilite aí a palavra todas no sininho para receber todas as nossas notificações e participar conosco do nosso canal. Santa Vitória 4-2, vou trazer a opinião do Del Aranha já aqui no nosso canal Wellington Campos FC. Roda a vinheta! E aí, minha gente? Tá pensando que ele ia escapar? Já estava escapando. Eu sou o zagueiro que marca ele colado. Porque sabe por que eu quero que você participe conosco hoje? Porque nos momentos difíceis você participou. E todos que eu ouvi hoje, e lá de baixo na transmissão, falaram assim, que clássico é esse? Odé, e você participou de clássicos memoráveis, ganhando, perdendo no Maracanã com 200 mil pessoas. Esse de hoje entra também para a história dos grandes clássicos, não é isso, meu ídolo? Bom, Wellington, primeiro saudando aí, né, a sua galera, pedindo para sentar o dedo aí no canal do Wellington Campos, né? É o like, viu, gente? Não né? vem não. E dizer uma coisa... Olha quem está atrás de nós aqui, ó, Valdir Amaral. Que honra, conheci pessoalmente, tive a honra, né, de ter muitos gols narrados por ele. Mas eu queria dizer para você que o Fluminense sempre foi meu calo. É mesmo? Vamos lembrar que em 75 e 76, a lendária máquina tricolor... Sim. Francisco Horta, Rivelino, Gil... Venceu foi a gente, 2 vezes. É mesmo? O Vasco, o Clube Regata Vasco da Gama, 7-5 e 7,5. Perdemos, a gente ganhava do Fluminense nos jogos normais, chegava na decisão, a gente perdia, não é? Então, nada contra o Fluminense, que, aliás, por muito pouco, em vez de ir para o Vasco, eu fui para o Fluminense. Porque eu fui vendido para o Fluminense em 1970. Só que ao chegar no Fluminense, era o Tele Santana o técnico, o Castor estava preso, ele tinha me vendido, né? E eu fiquei uma semana no Fluminense. Aí o Vasco apareceu, ofereceu mais dinheiro. Castor, esperto, malandro como ele, acabou me tirando do Fluminense. Acho e um que mês... Você já me conta essa história. Menino, sai daí, vai lá para São Januário. Volta, toma aqui um dinheirinho, vai para casa, fica uma semana sem aparecer e depois você vai para Bangu porque eu vou vender você para outro clube. E acabou me vendendo para o Vasco. É verdade que o Castor... Aliás, você fez um sucesso naquela série do Sport TV. É verdade que o Castor era fluminense? Rapaz, sabe que eu não sei? Eu sei que ele fazia de tudo para a gente ganhar o jogo. Dava, né, armava com os árbitros. Porra, eu me lembro que às vezes a bola saía do campo, bandeirinha, pega aí que a bola é nossa. Juiz chegava para mim, como é que é? Não vai cair na área não, porra? Esse era o Castor, né? Mas outros tempos. Bom, amiguinho... Hoje. Eu confesso que eu não esperava isso hoje. Não, eu disse aqui antes da bola rolar que o Fluminense, tecnicamente, é muito superior. Time montado... E o Vasco é um time ainda em formação. Sim. O seu técnico, que aliás é muito corajoso, ele escolheu equipes em jogos amistosos, treinamentos, usou todo o tempo que ele tinha para consertar um time desarrumado. Um time que fez apenas 13 pontos em um turno de campeonato. Tem alguma coisa errada aí. Jogadores são outros. Vários jogadores desprezados, por exemplo, como o Marlon, zagueiro, que estou contigo. Segura esse microfone aqui, Dé. Estou contigo. Vai falando e vai segurando. Eu estou contigo, Hélio. Então, eu acho que talvez o Marlon tenha sido o maior jogador na partida. Maicon, né? Maicon. E eu escolhi o Peck como craque do jogo porque ele foi o protagonista. Ele entra e faz 2 gols, né? Ganha o jogo, né? Ganha o jogo. Ganha o Vasco. Me surpreendeu, foi mais
atitude. Pela vontade. Mas, rapaz, o Vasco não deixou o Fluminense respirar durante uma boa parte do jogo. E o Penido, logo no início, estava já admirado com essa pegada. Sim. E te perguntava, o Vasco vai conseguir fazer isso? É impossível, Hélio. Não tem jeito. É né? impossível você jogar um futebol de hoje. Vamos lembrar o seguinte, que o futebol de hoje não tem mais 90 minutos. O futebol de hoje você bota 110, 115 por baixo. Por baixo. E o Vasco pagou um preço no início do segundo tempo. Por quê? Porque o esforço que ele fez, virou ganhando de 1-0 o primeiro tempo, poderia ter até feito segundo. E aquela bola do Rossi? Um chutão para frente que o Vasco só se defendeu. Porque o Fluminense tem um time envolvente, um time de qualidade, com vários jogadores como o Marcelo jogando para cacete. Até o André, que erra no lance do terceiro gol do Vasco, é um jogador fabuloso. O Keno entortando o Puma pelo lado direito, né? E o Vasco está ganhando de 1-0. E termina, bola na trave. O Vasco segurando como podia. E volta para o segundo tempo, cara, mesmo time. Aí foi sufocado. O Fluminense empata o jogo, a sorte do Vasco é que minutos depois, no escanteio, faz o 2-1, leva o gol de empate, aí o Fluminense teve várias e várias oportunidades para virar o jogo. E o que faz o técnico? Viu que o time estava esbagaçado. Marlon Gomes não aguentou a pressão, jogou muito bem. O Praxedes jogou muito bem, né? Não é só pelo gol que marcou, não. Você sabe quem não jogou bem hoje? Paulinho. O Paulinho joga mais do que isso. Joga mais. Joga muito mais do que isso. O Calo, o problema maior, era ali com o Puma, na lateral. Todo mundo sabe que ele E tem o Rossi dificuldade. ficou meio secretário dele. Ficou. O Rossi até participa do cruzamento do lance do primeiro gol. O Marco Vasconcelos até lembrou. Ele participa do escanteio, na cobrança. Mas é muito pouco. pouco. É muito pouco. Talvez o PEC seja mais eficiente pela velocidade, as puxadas de contra-ataque, mas isso também é uma dificuldade que o técnico está tendo. Ele tem aí o Paê, que eu vi o Paê jogar hoje. Eu tinha visto o Paê antes. Eu não sei que Paê é esse que veio para o Vasco. Não é? Fora de forma, sem jogar um tempo. Ele entrou ali, junto com o PEC, num pior momento do jogo para o Vasco, sendo sufocado pelo Fluminense, só o Verrete lá na frente, que não é veloz, que não pode puxar contra-ataque, mas é um jogador fabuloso. É um jogador que a bola chega nele e fica, ele ganha todas as bolas aéreas. É um desafogo do cacete, mas você precisa ter a jogada de velocidade. E o técnico agora já tem um elenco extremamente motivado. Sim. Um time que come grama e vai até onde não aguenta. E depois entra os outros e mantém a mesma pegada. Isso não acontecia com o Vasco. O Vasco era um time de fantasma. Faltava alguma coisa, né? Faltava tudo. Quando falta alguma coisa, está faltando tudo. Não adianta você ter 80% de posse de bola, chutar 200 bolas no porra gol. nenhuma. Você chuta uma, ela entra, você ganha 2-0. É isso aí, futebol é bola na rede. E tem uma frase que você usa que eu gosto demais. Não existe justiça no futebol. Não. Futebol até tem merecimento. Eu merecia, você merecia aquilo, beleza. Até merecia. Mas justiça, futebol não tem, não. Às vezes você tem 10 oportunidades e perde as 10, aí o outro vai lá e faz uma. Aí você diz o quê? Porra, demos um azar do cacete, a gente não merecia isso. Merecia. Porque quando você perde as oportunidades, por exemplo, que o Fluminense perdeu hoje, várias oportunidades, você é castigado. E você vai lá, faz os gols, você ganha o jogo. É isso aí. Você vê. O PEC fez 2 jogadas bizonhas antes de marcar o gol. Um dos melhores jogadores em campo vai atrasar uma bola para o goleiro, o André, e entra o Guga na frente e atrapalha ele. Sabe o que ele faz? Ele dá a bola, tipo o Rossi, no final do primeiro tempo, que não soube fazer. O PEC soube. Aí ele teve tranquilidade e calma para fazer. E depois, num contra-ataque, numa bola do Pumita, que o Verrete cabeça tocou, botou para o PEC dentro do gol. Eu já vi o PEC perder gol muito mais feio do que esse aí que ele fez hoje. Então, ele é um jovem, vai melhorar, é um menino de um futebol que hoje o futebol pede esse tipo de jogador, como o PEC. No meu time, ainda é o PEC e o Verrete os titulares, mas respeito
o técnico, aliás, tem que respeitar mesmo, porque o cara é bom pra cacete. E agora o Vasco tem time, compadre. E o Ramon jogou muito hoje. Eu falei de novo, eu falei, Ramon, desculpa, eu sou seu fã, cara. Eu tive o prazer de ver você jogar. Ele abriu um sorriso de todo o tamanho. Jogava muita bola. Jogava demais. Ele foi um senhor centroavante de muita categoria e demonstrou, mesmo com o time ainda em formação, vamos lembrar que hoje não tinha o Medel. Sim. Ele não tinha o Medel. Ele não tinha o Jair também suspenso. O Jair é que eu não estou entendendo. O Zé Gabriel cresceu demais. Demais. E o Marlon? E o Marlon? Maico. E o Maico na zaga. E entrou hoje também o Matheus Carvalho. Sim, entrou depois moleque e deu uma que segurança veio do Náutico, cacete. Muito bem. O garoto Cauã também, Sim. o Cauã Barros. O Vasco tem muitos garotos bons. O que ele não tinha era apoio. E agora, Dé, é isso que eu quero botar para você. Vai ter pela frente o Curitiba, o América e o Santos. 3 que estão com ele misturados, né, na tal da zona de rebaixamento. Então, o Vasco já ganhou esses 3. Se ganha esses 9 pontos aí, amigo, vai ganhar uma moral e vai respirar. Aí muda tudo de figura, né, Dé? Muda sim. Eu não esperava, Wellington. Eu não esperava. Eu esperava que houvesse mais dificuldade, que o time não fizesse tantos gols. Não, e que não o técnico, de repente, muda daqui, busca dali, nego com tromba e os caras. Mas eu estou vendo que as pessoas que estão chegando no Vasco, os jogadores, estão com uma mentalidade que eu vi hoje aqui. Nego comeu grama, cara. Os jogadores saíram com 15 minutos de segundo tempo se arrastando, de cansado, porque se entregaram, se doaram. Não adianta esse negócio de você ficar jogando de ladinho, de pé, não sei o quê. Quando o negócio está bravo, você tem que comer, malandro, a grama. A grama, você tem que buscar a vitória, porque ela aparece. As oportunidades, elas aparecem às vezes do nada, como apareceram hoje. É a bola do pé. Como que alguém poderia, em sã consciência, depois daquele 2-2, o Vasco está tomando um sufoco do cacete, que o jogo ia acabar 4-2. Se você falasse um negócio desse, porra, tu tá de sacanagem. Tá maluco. Tá maluco. Eu não falei nada disso. Eu disse que o jogo era intenso, que o Vasco estava lutando, batalhando, e que o Fluminense, tecnicamente, é muito melhor, nenhuma dúvida disso. Mas, tá aí. Aí uma frase do Canhota, o jogo é jogado e o lambari pescado. É por aí. Então, o Vasco está no caminho certo, mas... Wellington, tem muita água para rolar. Quer ver um jogo perigoso? Qual? É o próximo. Em casa. Você sabe por quê? Porque o pior time do campeonato, para mim, é o Curitiba. Sim. Não montou equipe forte, é uma equipe comum. E que, de repente, em São Januário, com o favoritismo do Vasco, essa coisa toda, de repente não é um bom dia, de repente um erro da arbitragem, um jogador expulso, um mau dia, uma infelicidade de um ou outro, e de repente a história do jogo fica difícil. E o pior jogo, ou o jogo mais difícil, é sempre o próximo. É o próximo. Então o Vasco tem que levar com muita seriedade e contar com apoio seu, né, que se puder é São Januário, e entender que em determinados momentos do jogo, pode ser que a coisa não vá tão bem como não foi aqui. Sim. Aqui, malandro, chegou um momento que o torcedor ficou com o coração na mão. Ele ficou falando e os caras vão fazer o terceiro e vão fazer o quarto. E quem fez foi o Vasco. Verdade. Então, assim é o futebol. Agora, uma coisa é certa. Não é só você, não. Eu também tiro meu chapéu para o Ramon Dias, porque eu conheci muito como jogador. Verdade. Agora, como técnico, ele foi técnico de um time que eu joguei na Arábia Saudita, que inclusive eliminou o Flamengo no campeonato Al Hilal. E ele, para chegar lá no Al Hilal, tem que ter muita caixa. E sei da história dele na Argentina como técnico, e chegou no lugar certo. Na hora certa. Na hora certa, no local. Não sei se na hora certa, eu espero que sim. Uma coisa eu posso garantir. Se ele tivesse chegado um pouquinho antes, o Vasco não estaria nessa luta contra o rebaixamento. O Vasco, no mínimo, estaria ali disputando uma posição até de uma pré-Libertadores, uma Libertadores. Por que não? Então, é muito legal ver o Vasco vencer e ver seus torcedores, que eu amo de paixão, felizes. Que bom. E digo uma coisa, hein? Não pense que ganhou de um timezinho qualquer, não, hein? Ganhou do time que melhor joga, o futebol mais bonito,
com um técnico capaz, um técnico inovador, melhor técnico do futebol brasileiro da atualidade. Ainda vou dizer mais uma coisa, acho o Fluminense com muita possibilidade, é o meu favorito para ser o campeão da Taça Libertadores, cara. Que beleza. Dé, um beijo. Valeu, um beijão, saudações vascaínas. Ainda bem que hoje, né? Hoje você vai dormir tranquilo. Vou chegar em casa, vou aumentar minha taxa de juros primeiro para depois dormir, né? Moleque. Até falei com o Jorge Salgado, presidente, hoje vale um vinho? Vale, hoje vale um vinho. Hoje vale tudo, meu amigo. Verdade. Beija. Como já dizia Nelson Rodrigues, toda vitória é santa. E bota a santa nisso. É isso aí. Qual que é a sua opinião? O que você achou do Vasco? Opine aí também. Você ouviu a opinião do nosso querido Del Aranha, que deu muitas alegrias à torcida do Vasco. Se inscreva no nosso canal se ainda não é inscrito. Wellington Campos FC não paga rigorosamente nada. E peço também para você dar o like, né? O joinha, que é importantíssimo para o YouTube entender que os nossos vídeos são legais, são bacanas e poder passar para outras pessoas também que gostam de conteúdo de futebol. Muito obrigado, fiquem com Deus no estádio Newton Santos, essa fera aqui, Del Aranha e o repórter Wellington Campos. Um abraço.